Fala galera, professor Rian Geraci na área. Vamos fazer mais uma questãozinha de língua portuguesa para intensificar seus estudos. Vamos lá? Mantendo o padrão, mantendo o estudo de maneira intensiva. Vamos lá estudar língua portuguesa com uma questão da IBFC. Galera que vai fazer o concurso aí da Polícia Civil. Vamos intensificar, vai. Essa é a banca da Polícia Civil, vai. Prefeitura de Arapongas. O assunto de hoje é figuras de linguagem. Vamos lá? Tá todo mundo que vai fazer essa prova da IBFC está preocupado porque é um assunto extremamente recorrente. E isso não é só da IBFC, não. Cada vez mais tem aparecido figuras de linguagem. Vamos lá? Os pássaros presenciaram o momento da vitória. Assinale a única alternativa correta que apresenta figuras de linguagem observada no trecho. Vamos lá, gente. Quando eu falo que os pássaros presenciaram o momento da vitória, vejam, os pássaros presenciaram. Eu estou atribuindo aos pássaros uma figura de linguagem que eu dou uma característica humana a um ser, no caso, que não tem essa característica, a um ser que são os pássaros. Quando você atribui a um ser inanimado ou a animais características humanas, isso tem um nome, prosopopeia. Ficou claro isso? Prosopopeia é quando você atribui uma característica humana a um ser inanimado. Só que esse nome prosopopeia é um dos nomes. Você pode ser prosopopeia ou personificação. Já matamos a questão, mas eu não vou simplesmente dar a resposta. Vamos analisar cada uma das figuras de linguagem presente? Vamos lá. Metáfora. A metáfora, gente, é uma figura de linguagem que consiste numa comparação implícita entre dois elementos diferentes. Como assim? Quando você faz uma comparação explícita, você tem o conectivo. Como, assim como. Então, quando você fala, esta menina é bela como uma flor. Bela como uma flor, nesse caso, você está comparando a menina e uma flor. Então, nesse caso, a metáfora vai perder esse elemento que é o comparativo, como a conjunção comparativa. Tem um detalhe, tem que ser entre elementos diferentes. Porque se eu falo, meu pai é tão alto quanto eu, o que está acontecendo? Eu estou comparando dois homens, dois elementos semelhantes. Isso é o que a gente chama de comparação por símile. Quando eu falo, meu pai é forte como um urso bravo, eu estou comparando dois elementos o quê? Diferentes, um homem e um animal. Então, comparação entre elementos diferentes, nós chamamos de comparação por analogia. Nesse caso, quando eu falo, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Renata é uma flor. Renata é o nome de uma mulher. Flor é um elemento inanimado. Eu estou comparando dois elementos o quê? Diferentes sem o conectivo. Eu não estou falando que ela é bela como uma flor, delicada como uma flor. Estou falando que a Renata é uma flor. Então, nesse caso, eu tenho um caso de metáfora. Lembrando, ideia de comparação por analogia sem o conectivo. Ficou claro isso, gente? Essa é a figura de linguagem mais utilizada no nosso cotidiano e também muito cobrada nas provas. Zeugma. A zeugma, gente, interfere na questão da construção da oração. É uma figura de sintaxe. Por quê? Mexe na estrutura. Gente, vocês já devem ter ouvido falar em elipse. Elipse é a omissão de um termo da oração que não faz falta para o contexto. Se eu chego e falo, perdi a hora, quem é o sujeito? Sou eu. Vejam que a desinência do verbo facilita a compreensão do sujeito. A omissão do sujeito deixa o texto mais o quê? Dinâmico, mais rápido. Vejam, nessa frase que eu vou colocar aqui também tem uma elipse. Vejam só. A alguns, a vida oferece muito. A outros, pouco. Vejam só. Quando eu falo a alguns, a vida oferece muito. A outros, pouco. O que é a outros, pouco? O que a vida faz a outros? Vai. A vida oferece muito. A outros, a vida oferece pouco. Vejam que a expressão a vida oferece é um termo que foi retirado da segunda parte da frase, da segunda oração. Isso não quer dizer que ela não faz parte da segunda oração. Tanto é que eu chamo aquilo de oração. Eu tenho a primeira oração, a alguns a vida oferece muito, e a outros pouco. Essa segunda parte é uma oração porque tem implícita a ideia do verbo oferecer. Então, nesse caso, a omissão de uma expressão, de um termo que foi citado na frase o quê? Anterior, na oração anterior, é a omissão de um termo que foi citado em expressão anterior, em frase anterior, é o que é chamado de zeugma. Então, novamente, vai, elipse é a retirada de um termo da oração. Zeugma é a retirada de um termo citado anteriormente. Ou seja, zeugma é um tipo de elipse. Ficou claro isso? É um tipo de elipse que você só percebe devido à citação desse termo anteriormente. Ficou claro isso? Então, mais uma figura de linguagem. Personificação foi aquilo que eu falei. Existe uma música famosa do Lulu Santos que fala: o vento beija seus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. Perceberam? Eu estou dando características humanas a seres inanimados. Nesse caso, o vento beija
Beijar é uma característica humana atribuída ao vento. As ondas lambem. Lamber é uma característica humana atribuída às ondas. Nesse caso, os pássaros presenciaram, eu estou dando uma característica humana aos pássaros. Nesse caso, é a nossa resposta, personificação. Olha lá, o vento beija meus cabelos, característica humana dada ao vento, personificação é a nossa resposta. Vamos para a letra D. Antítese. Antítese eu tenho uma preocupação muito séria, porque muita gente confunde a ideia de antítese com paradoxo. Antítese é quando você tem dentro de enunciado palavras de sentidos opostos. Vejam só, palavras de sentidos opostos, eu vou apresentar termos, vejam só o exemplo para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Os bares estão repletos de homens vazios. Vejam que dentro deste enunciado eu tenho dois adjetivos. Ó, os bares estão repletos de homens vazios. Eu estou atribuindo a bares um adjetivo que é repletos. Adjetivo esse que é contrário à ideia de vazios. Quando eu tenho dentro de um mesmo enunciado duas palavras de sentidos opostos, eu chamo de antítese. Cuidado, porque paradoxo não são palavras em sentido contrários, mas ideias contraditórias apresentadas no mesmo enunciado. Um exemplo clássico é um poema de Camões que diz: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Gente, como é que a ferida dói e você não sente? É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. São ideias contraditórias e não contrárias. Como é que você pode dizer? Isso foge do plano real. Por isso que a gente chama de ideia paradoxal. Antítese não, são palavras de sentidos opostos no mesmo enunciado. Ficou claro isso, gente? Bom, prestem bastante atenção no estudo de figuras de linguagem, porque isso é um assunto cada vez mais recorrente. E para a galera que vai fazer prova da banca IBFC, galera que vai fazer prova da Civil em breve, esse assunto cada vez mais recorrente, vale a pena dar uma intensificada no estudo, tá ok? Gente, foi bom revê-los, até o próximo encontro. Um abraço!